Dia 22 de dezembro. Qual que é a minha câmera aqui? Esta daqui? A ADK. 22 de dezembro, pontualmente 14 horas. A UTV está funcionando bem, ó. Começando um programa ao vivo no horário correto, né? Quem trabalhou aqui já há 9 anos, com um atraso de 5, 10, 15 minutos, e a gente começar o programa a 14 horas, realmente é muito legal. Para quem está sintonizando pela primeira vez, o Salutes é um programa que foi criado para fazer o resgate das medicinas ancestrais, as medicinas tradicionais, né? Às vezes o pessoal fala, medicina tradicional é tomar alopatia. Não, medicina tradicional é a chinesa, a tibetana, a ayurvédica, a indiana, a hindu, a de índios, né? Tribal, essas medicinas bem ancestrais, né? Que são consideradas medicinas tradicionais. Em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também trazer as técnicas de ponta que hoje estão surgindo muita coisa, muita novidade na área da medicina, na área das terapias integradas, da medicina integrativa para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Entendemos aqui, para quem está sintonizando pela primeira vez, como eu já disse, saber o que você é, o que você está fazendo aqui, quais são as coisas positivas, os traços genéticos positivos que você traz, quais são os negativos, estimular os positivos e transformar os negativos em positivos. Isso já as tradições antigas sempre falavam, né? Nesse processo alquímico de autotransformação. Entendemos que este processo de autotransformação faz parte do bem-estar, da qualidade de vida. Não adianta você só ter poder econômico e ser infeliz, né? Não adianta você ter bens materiais e estar deprimido, né? Não adianta você fazer viagens internacionais, coisas que todo mundo poderia dar muito prazer, mas ao mesmo tempo você não tem essa realização interior, né? Claro que tudo isso é muito importante, muito prazeroso, mas você tem que estar conectado no seu próprio eixo, sabendo quem você é e trabalhando para a melhoria da própria humanidade. Quem que está assumindo? É o Pedro? O Pedrinho, 1 e quanto? 1,93 m, e dessa largura. Não dá nem para ficar xingando que nem o xereque, porque a briga ali é boa. Hoje nós vamos falar um pouco de uma organela, de uma entidade que existe dentro da célula. Eu diria que seria uma das mais importantes, que é praticamente a usina da energia, é onde se produz a energia. E hoje a gente vê as pessoas cansadas, né? Empobrecidas do ponto de vista da saúde física, da saúde emocional, do pensamento espiritual, né? Mesmo chegando próximo ao Natal, a gente está vendo algumas pessoas ainda bem cabisbaixas, bem deprimidas e tal. Será que existe uma explicação para isso? Além da fadiga adrenal, será que existiria uma fadiga dessa usina de energia? Esse é o assunto que a gente vai tratar no programa de hoje. Com os trabalhos técnicos do Pedro, eu vou entrevistar o Dr. Alain Machado Dutra. Ele trabalha com medicina integrativa, ele é um médico urologista e tem muita informação, inclusive na área de nutrição e etc. Realmente é um médico estudioso que vai falar sobre este assunto no programa de hoje, porque este assunto faz parte de ajustar a nosso programa, que é sempre voltado para ter uma boa ressonância com a própria vida. Duas horas e 4 minutos, eu tenho o prazer de receber aqui hoje o médico urologista, médico integrativo, também é nutrólogo também, né? Medicina funcional integrativa e de estilo de vida. Eu entendo de nutrição também, mas eu não me auto-intitulo nutrólogo. Sim. Porque eu não busquei essa certificação da ABRAM, né? Eu vou buscar uma certificação internacional em breve nessa área, eu já estudo esse assunto há bastante tempo. Mas por uma questão de princípios, eu não concordo muito com algumas coisas da ABRAM, então eu não vou buscar o título deles, né? Mas é realmente uma área que eu gosto muito, nutrição. Aliás, Alain Dutra, boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu estive no congresso aí, nacional da ABRAM, eu só absolutamente concordo contigo, porque eu ouvi de professor catedrático da Universidade de São Paulo de Medicina, doutor fulano, ciclano, que para combater a osteoporose teria que tomar leite. Eu me senti nos anos 30.
Infelizmente, a Bran ela defende vários conceitos ultrapassados dentro da medicina, né? E isso tem uma série de razões para isso. Eu não posso falar isso no ar, é uma coisa comprometedora. Mas, enfim, eu não vou criticar abertamente a Bran tem os seus méritos, mas eu não me identifico com a Bran e seus princípios, por isso que eu busco as minhas fontes de estudo em outros locais, principalmente fontes internacionais. Uhum. Não, é exatamente isso. Eu me senti nos anos 30, né? A gente sabe que o leite hoje muito mais causa osteoporose, retira o cálcio do osso do que recoloca, né? E eu me senti assim, eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu fui convidado... A gente pode falar de alguns trabalhos mostrando que os países que mais consomem leite são os países que mais têm osteoporose. Pois é. E assim, 350 médicos do Brasil inteiro assistindo aquilo ali, anotando, não, tomar leite, comer queijo, manteiga, eu fiquei olhando e falei, olha, eu me senti, eu falei, nós estamos em 1928, 1930. Mais ou menos isso. Fiz uma viagem grátis ao passado. Seja muito bem-vindo, doutor Laí. Muito obrigado, para mim é um prazer sempre vir aqui. João Carlos já é um amigo, né? Já desenvolvemos uma amizade. João Carlos também é uma pessoa muito atualizada, a gente se encontra nos congressos, né? O último congresso que nós nos encontramos foi da Quantum Bio, né? Isso. Foi um prazer te ver lá. Então, realmente é muito legal quando você faz amizade com pessoas que estão interessadas em aprimorar e melhorar, né? Como é o seu caso, né, João? Não, o nosso, né? O Dr. Alain é um estudioso, ele está sempre colocando lives, eu sempre assisto, aprendo muito, né, com as lives que ele faz. Ele está sempre estudando, apresentando esse tema numa linguagem popular para as pessoas de uma maneira em geral. E foi por conta desses vídeos que eu acabei estabelecendo um contato. E aí já terceiro, quarto programa, que eu costumo brincar, né? Às vezes tem algumas pessoas que querem dar entrevista, tal, a gente olha e fala, pera aí, vamos marcar com calma e tal, né? Mas a gente tem todo um critério para dar entrevista nos quais você, obviamente, tem mais do que os méritos necessários. Vamos falar hoje, para começar, da mitocôndria, né? Esse nome eu até gosto, sabe? Mitocôndria. Né? Então, é bonito, né? É bonito, não é? A mitocôndria, um organelo. Explica um pouco dessa história da produção de energia, da ATP, explica um pouco para as pessoas que não têm conhecimento médico de uma maneira geral, o que a mitocôndria faz com o organismo, o que ela é responsável. A mitocôndria é uma organela intracelular que, dentro da evolução do planeta Terra, há 2,5 bilhões de anos atrás, ele era um micro-organismo, né, que entrou dentro de uma célula maior. Né? Então, esse micro-organismo, que era separado da célula maior, ele entrou num processo de simbiose, passou a trabalhar para essa célula maior, né? Esse organismo maior unicelular. A partir daí, houve essa evolução no sentido da mitocôndria passar a fazer parte desse organismo unicelular maior. Tá? Então a mitocôndria, que era um organismo separado, exterior, ele era externo. Era externo. Ele se juntou com outro organismo unicelular e, a partir da evolução da espécie, ele passou a ser uma organela intracelular. Né? Isso há 2,5 bilhões de anos atrás. Inclusive, isso aconteceu no mar, quando a vida só existia ainda nos mares. Né? Então, isso a gente sabe por que a gente disse que aconteceu isso há 2,5 bilhões de anos. Porque até hoje a mitocôndria tem um DNA separado. Então, da mesma maneira que você tem um DNA no núcleo da célula, a mitocôndria tem um DNA separado. Então, quando você tem uma doença genética mitocondrial, a herança é exclusivamente da mulher, da mãe. A mãe passa para o filho ou para a filha. Não tem participação do DNA do homem na doença. Por conta do quê? Porque o DNA mitocondrial é passado de mãe para filho. Não faz parte do DNA nuclear da célula, né? Do pai, não entra? O DNA no pai não entra. Por causa da questão do processo de gestação. Do próprio processo de formação das gametas, né? A mitocôndria só vem da mãe, porque a mitocôndria estava dentro do óvulo da mãe. Né? Quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide não tem mitocôndria. Então a mitocôndria que vai gerar o ovo, depois o zigoto, essa mitocôndria tem como sempre origem da mãe, sempre da mãe. Então, por exemplo, doenças que são mitocondriopatias, por exemplo, a distrofia muscular de Becker, a distrofia muscular de Duchenne, por exemplo, são doenças que vêm da mãe sempre. A esclerose múltipla estaria aí também envolvida? A esclerose múltipla é outro tipo de herança genética. Mas tem algumas doenças genéticas que são exclusivamente DNA mitocondrial, que é o caso das distrofias musculares. Né? Sim. Então, o DNA é exclusivamente da mãe. O pai não participa dessa doença. Né? Interessante. Então, é interessante isso sim, porque a mitocôndria tem mais ou menos 36 genes, tem 16.600 pares de material genético,
né? Então a mitocôndria é uma organela que se multiplica independente da célula-mãe que ela vive dentro, né? Então para que serve a mitocôndria? A mitocôndria é essa organela que nós falamos, que já foi um organismo separado há bilhões de anos atrás e que ela produz, né, a maior parte da energia da célula, né, através de um processo de fosforilização oxidativa, né? Esse nome complicado significa o quê? Nos seres humanos e nos mamíferos, na maioria dos animais, né, você produz energia principalmente pelo sistema aeróbico, que utiliza o oxigênio. Tá? Por quê? Porque o sistema que usa o oxigênio, o sistema aeróbico, é um sistema que gera muito mais energia do que o sistema anaeróbico. E quando você pega uma molécula de glicose, se você fizer o sistema de fermentação, que alguns fungos usam, que as bactérias usam, você vai gerar somente 2 moléculas de ATP, que é a moeda energética dos organismos vivos. E quando você fizer o sistema aeróbico de geração de energia, você vai gerar 38 moléculas de ATP. Então, ou seja, é muito mais eficiente. O sistema aeróbico de produção de energia é 19 vezes mais eficiente do que o sistema anaeróbico de produção de energia. Isso quer dizer, ou eu poderia dizer, é possível fazer uma ilação aqui de, por exemplo, que as terapias oxidativas facilitariam o processo de ATP dentro da mitocôndria? Sim, porque na verdade quando a gente fala de terapias oxidativas, aí eu queria que você esteja se referindo ao ozônio principalmente. O que acontece? 3% da produção de energia nossa do organismo vira radicais livres. O que são radicais livres? São moléculas que têm um número ímpar de elétrons na última camada. Na última camada de elétrons tem um número ímpar de elétrons, tá? Isso torna essa molécula altamente reativa. Então ela sai encostando em tudo quanto é coisa, proteína, código nuclear genético, gorduras, etc. Ela vai destruindo tudo, porque essa molécula é muito instável, vai se juntando com outras moléculas orgânicas, vai destruindo a célula, né? Então o organismo tem várias formas de se proteger contra esses radicais livres, né? E tem também o sistema das enzimas antioxidantes, que as principais são a catalase, a glutationa peroxidase, né? Então essas enzimas antioxidantes, elas dependem muito do nível de nutrientes que você tem no organismo. O que o ozônio, a terapia de ozônio faz? Quando você recebe o ozônio nas concentrações corretas, né? Que na verdade quando a gente fala de ozônio terapia, não estamos falando aqui de oxigênio terapia com um pouquinho de ozônio, né? Na verdade não chega no máximo a 5% de ozônio, né? Porque o ozônio em altas concentrações é tóxico. Sim. Né? Então essa molécula de ozônio ela é uma molécula altamente oxidante e ela provoca uma reação do organismo de aumentar, um mecanismo de hormese, ou seja, de adaptação do organismo, de aumentar as enzimas antioxidantes, no caso a catalase, a glutationa peroxidase e a superóxido dismutase, aumenta essas enzimas antioxidantes e nesse processo de recuperação do organismo você melhora esse sistema antioxidante. Entendi. E aí, então, a mitocôndria ela é responsável pela transformação em ATP, que é a geração de energia para disposição física, psíquica, emocional, né? Porque se você não tem a mitocôndria funcionando direito, você vai gerar muito menos ATP por molécula de glicose, né? Que é a principal fonte de energia da célula. Tem outras fontes que são os ácidos graxos, tem os aminoácidos, mas o principal é a glicose. Então, digamos que você está com o sistema da mitocôndria funcionando mal. Você só vai fazer o sistema anaeróbico de produção de energia, basicamente. Então, em vez de você gerar 38 moléculas de ATP com uma molécula de glicose, você vai gerar, 20, 15 moléculas de ATP. Então, isso no músculo cardíaco, por exemplo, é um desastre, né? Porque 25% do peso do coração é mitocôndria. 25% do peso do coração. Cada célula cardíaca tem 20 mil. Cada célula tem 20 mil mitocôndrias. Quer dizer, então ela é tem muito mais mitocôndria do que as outras células de outras regiões. O tem muito mais mitocôndria que a maioria das outras células, porque o músculo como é uma célula extremamente ativa metabolicamente, você nunca para o coração está sempre batendo, né? Sim. E a reserva de energia que tem no coração é só para 10 batimentos. Só 10 batimentos. Nossa. Ou seja, é um órgão que usa uma quantidade muito grande de energia e está demandando sempre ATP. Então, se você está tomando, por exemplo, um remédio que atrapalha a produção de uma substância vital, que nós vamos falar um pouco mais adiante, que é a coenzima Q10, que é uma dos citocromos da cadeia respiratória. Sem a coenzima Q10, você não consegue terminar o processo de geração de energia. Então, quem tem falta de coenzima Q10, que é o caso das pessoas que tomam as estatinas bloqueiam uma enzima, né? que é uma enzima muito importante, que é a mesma enzima que faz a produção de colesterol. Então, o sujeito, para poder diminuir o colesterol, ele toma um remédio
que vai bloquear também a produção de coenzima Q10. Quer dizer, então, fazendo uma análise aqui, falando em outras palavras, as estatinas, né, que a gente tem falado há muito tempo, da importância de não baixar colesterol, não é tão importante baixar colesterol. Metade das pessoas que sofrem acidentes vasculares, tanto cardíacos quanto cerebrais, tem o colesterol baixo. A gente tem falado isso com muita frequência e ainda se continua a se dar a estatinas, né? Medicar com estatinas para baixar colesterol, né? E ao mesmo tempo está baixando o colesterol e está prejudicando o coração, está matando mais rápido. Com certeza. No caso seguinte, na realidade a gente sabe hoje em dia que a minoria dos pacientes que hoje tomam estatinas realmente precisaria tomar aquele remédio, entendeu? Tipo 5% da população que está tomando hoje estatina é o que deveriam realmente tomar estatina, que são casos bem mais raros de doenças genéticas hereditárias que causam dislipidemias, né? A pessoa tem um descontrole na produção das gorduras do corpo, né? E o vilão não é o colesterol, o vilão é o LDL oxidado. O que é isso? É o colesterol doente. Na verdade, a culpa não é do colesterol. O colesterol é uma molécula fundamental à vida. Sim, para o cérebro, o intestino, né? Para uma série de coisas, né? Para produzir membrana celular, para produzir bainha de mielina no cérebro e nos nervos, para produzir sais biliares, para produzir hormônios na suprarrenal, para produzir um monte de coisa, então serve colesterol. Se você não comer zero de colesterol, se hoje você decidir que você vai ingerir zero de colesterol na sua dieta, o seu corpo continua produzindo a maior parte do colesterol, porque ele é fundamental à vida. Fígado, né? Então, se culpar, o fígado produz. Se você culpar, né, o colesterol pelas doenças, é a mesma coisa você culpar uma pessoa doente porque ela está doente. Porque, na verdade, o que dá problema é uma fração pequena do colesterol que está oxidado. Então, o problema aí não é o colesterol, é a oxidação do colesterol e a glicação do colesterol. Então, essa fração LDL colesterol oxidada é que vai gerar uma inflamação na parede da artéria, que vai vir uma célula de defesa, um macrófago, vai engolir esse LDL oxidado, vai gerar uma célula espumosa, em inglês chama Foam cell, e essa célula espumosa é que vai gerar todo o processo inflamatório que vai agregar fibrina, vai agregar plaquetas e vai entupir a parede da artéria. Então, o grande vilão não é o colesterol, o grande vilão é o processo de oxidação de certas partículas de LDL, que são de partículas densas e pequenas. O LDL colesterol tem mais ou menos 11 partículas diferentes, só 3 são problemáticas. Das 11, só 3 são problemáticas. Então, o buraco é muito mais embaixo que simplesmente baixar o colesterol. Hoje, a maior parte das pessoas que infartam nos hospitais tem o colesterol normal, né? E quando você otimiza a mitocôndria, que é o assunto de hoje, nós estamos conversando, você com certeza melhora o processo do organismo e melhora, tira a inflamação crônica silenciosa, tira a submetilação, que faz parte do processo de você melhorar o funcionamento da mitocôndria, melhora a oxigenação do sangue, melhora a hipoxemia citopática. Na verdade, existem 2 tipos de falta de oxigênio no corpo. Aquele que todo mundo conhece, que você para de respirar por algum motivo, ou entope suas vias aéreas, ou você está se afogando, ou você está em uma crise de bronquite, os brônquios se inflamam e entopem as vias aéreas. Essa é a hipóxia que todo mundo conhece, né? Que é a falta de oxigênio por falta de oferta de oxigênio no pulmão. Né? Existe uma outra tipo de hipóxia, que é a hipóxia citopática, que a célula não consegue aproveitar adequadamente o oxigênio por deficiência da mitocôndria. Por isso que é importante você ter uma mitocôndria funcionando bem. Inclusive, um homem de 80 anos de idade tem menos de 50% da coenzima Q10 de uma pessoa de 20 anos de idade. Então, a deficiência que você vai ter ao longo da vida de várias substâncias relacionadas ao funcionamento mitocondrial é que vai gerar essa falta de funcionamento da mitocôndria, que é uma das teorias do envelhecimento, inclusive, uma das principais teorias do envelhecimento, diz que a gente envelhece porque a nossa mitocôndria vai, aos poucos, trabalhando pior. E isso vai gerando menos energia e os tecidos vão se degradando, vai degradando, inclusive, né, ao DNA. Né? Faz sentido, faz sentido. Em relação a gente sabe, você já esteve aqui falando sobre fadiga adrenal, a gente tem recebido aí algumas perguntas de fadiga adrenal. A pessoa está caída, está com pouca disposição energética. Como é que você, no consultório, na sua prática clínica, faz a diferença entre a fadiga adrenal e uma patologia mais mitocondrial, uma fadiga mitocondrial? Na realidade, não se trata muito de diferenciação, não, né? Porque todo mundo que chega ao consultório, que a gente identifica que está com uma doença crônica degenerativa, né, que está com um funcionamento inadequado do organismo, a gente, além de verificar os desequilíbrios hormonais, a gente tem que dar
os substratos para essa pessoa trabalhar melhor, né? Para funcionar melhor, né? Então, nada impede que durante um tratamento de fadiga adrenal você vai corrigir os distúrbios hormonais e concomitantemente você vai melhorar o funcionamento da mitocôndria. Como é que você vai fazer isso? Antioxidando essa pessoa, melhorando a oxidação, né? Dando enzimas antioxidantes para essa pessoa, dando substratos para melhorar as enzimas antioxidantes que essa pessoa tem naturalmente, né? Melhorando essa pessoa nutricionalmente, né? Dando os nutrientes que estão faltando, que no brasileiro o mais comum é magnésio, no caso também ômega 3, vitamina D3, né? São as deficiências mais comuns do brasileiro. O solo do Brasil é pobre em magnésio, né? Porque nós não temos muita atividade vulcânica, então tem pouco magnésio no solo do Brasil. Então, todas essas deficiências são comuns, tem que ser abordada essa deficiência. Melhorar o processo de oxidação, de antioxidação do organismo. Melhorar o processo de metilação do organismo. Diminuir a inflamação crônica silenciosa. E aí você também dá substratos para a mitocôndria funcionar melhor. Como é que funciona isso? Temos algumas substâncias-chave que se você dá para a pessoa, você vai melhorar o funcionamento mitocondrial. Que substâncias seriam essas? Uma delas é a coenzima Q10 que nós falamos aqui. A coenzima Q10 é um dos citocromos da cadeia respiratória da mitocôndria. Quando você dá coenzima Q10, você melhora a antioxidação e também melhora o sistema de produção de energia aeróbico da mitocôndria. Quando você dá L-carnitina, você facilita o processo de oxidação, tá, dos ácidos graxos. Os ácidos graxos sofrem oxidação para entrar dentro do ciclo de Krebs, virar piruvato, entrar no ciclo de Krebs e também formar energia através da cadeia respiratória. Então a L-carnitina tem essa ação de facilitar o transporte dessas moléculas pela parede da mitocôndria. Você tem também o D-ribose, que nós estamos conversando aqui um pouco antes da entrevista. A D-ribose é um açúcar, só que é um açúcar do bem. Não é igual glicose e frutose, né? Em excesso fazem mal. Mas o D-ribose é um açúcar do bem, porque ela é uma substância que vai ajudar a formar a molécula de ATP. Tá? Porque ela é uma das substâncias que formam ATP. Porque ATP significa adenosina trifosfato. São 3 moléculas de fosfato ligadas ao adenosídeo. E o adenosídeo é uma adenina ligada a uma ribose. Por isso que a D-ribose ajuda na formação de ATP. Temos também a própria creatina. A creatina é uma forma de armazenamento de ATP que o organismo tem. Então, os músculos têm uma reserva de ATP na forma de creatina. Então, quando você dá creatina para a pessoa, você está melhorando o desempenho muscular dessa pessoa e de vários outros tecidos também. Então, toda essa substância, o próprio magnésio, na forma do magnésio dimalato, né, ele ajuda também o transporte de ATP dentro da célula. Ele serve como se fosse um lubrificante para o ATP se deslocar com mais facilidade dentro da célula. Então, tem que ser o dimalato? É de preferência o dimalato, porque quando você dá, por exemplo, o cloreto de magnésio, ele não é muito bem absorvido pelo intestino. Ele é muito bom para uma série de doenças, o cloreto de magnésio, mas para otimização da mitocôndria, o melhor é o dimalato, na forma de dimalato. O que é dimalato? É um tipo de aminoácido, então é o magnésio quelado, né? Ele é ligado ao aminoácido. Para ser melhor absorvido. Para ser melhor absorvido no intestino e também ser agregado dentro da célula. Então, todas essas substâncias que nós falamos, né? Tem também o ácido málico também, que é importante, né? Por que o ácido málico é importante? Porque o ciclo de Krebs tem várias substâncias intermediárias, né? Entra lá um piruvato, o piruvato vira citrato, depois ele vai sendo modificado, vai perdendo carbono, vai perdendo hidrogênio, e uma das moléculas desse ciclo de Krebs, uma das moléculas intermediárias, é o ácido málico, né? Esse ácido málico, então, com energia também. O ácido málico é esse mesmo que se utiliza para fazer a limpeza de é o mesmo que usa para detox hepatobiliar, é o mesmo que usa para síndrome fúngica, então é exatamente o mesmo ácido málico. Tá? Que pode ser... O ideal seria você dar oxaloacetato, que é outra substância do ciclo de Krebs, só que o oxaloacetato é de difícil manipulação em farmácias, então a gente dá o ácido málico, que é o precursor do oxaloacetato. Agora, é claro que as pessoas que estão com baixa energia, estão com problemas psicológicos, enfim, baixa energia fisiológica e tal, estão sendo tratados, né, de uma maneira, como você mesmo se referiu, com antidepressivos, tentando colocar ali uma reforma alimentar e etc. Mas não deixa de ser um tratamento inadequado, né, doutor? Então, eu não vou falar para vocês aqui, eu seria irresponsável de falar que todas as pessoas que atualmente usam antidepressivos estão mal medicados. Não é verdade isso. O que eu quero dizer, a gente quer dizer o seguinte, tá? O antidepressivo ele vai ter ação na maioria das pessoas. Por quê? Porque ele vai aumentar o nível de neurotransmissores no cérebro. Só que ele aumenta na marra.
né? Ele vai inibir uma enzima lá que degrada a serotonina, por exemplo. Oi? Enzimas mal, não? Não, existe também esse sistema da monoaminoxidase, mas é um outro sistema. A maioria dos antidepressivos eles atuam diretamente na recaptação de serotonina, de dopamina. Né? Eles aumentam os níveis de dopamina e serotonina no cérebro, né? Então esses neurotransmissores são importantes realmente para o cérebro, né? Só que você está causando aí o quê? Como a maioria dos remédios, ele remedia, não cura nada, né? Então você está dando um antidepressivo que para algumas pessoas vai funcionar, só que essas pessoas têm um problema de base que não está sendo abordado, não está sendo analisado, né? Como nós falamos aqui, o funcionamento da mitocôndria, os distúrbios hormonais que estão sendo ignorados aí. Então, não que é errado usar antidepressivo, mas é interessante você ir na causa do problema e não só ficar enxugando o gelo, que é o que os antidepressivos fazem. Porque a maioria das pessoas que eu atendo no consultório, por exemplo, tem efeitos colaterais com antidepressivos, eles não têm o efeito esperado que elas desejam, por isso que elas me procuram para a gente poder otimizar o funcionamento dessa pessoa, do corpo inteiro, a gente pensar a pessoa como um todo, né? E parar de ficar dividindo o corpo em pedacinhos, né? Porque a medicina de hoje em dia é assim, a gente divide o corpo como se fosse loteamentos, né? E cada médico cuida do loteamento, só que o corpo funciona como um todo, não existe esse negócio que a mente é separada do cérebro, que é separado do corpo, que o coração funciona separado do pulmão, que funciona separado do pâncreas. Tudo está interligado, né? Isso que é medicina integrativa, isso que é o bonito da medicina integrativa. Sim. É a gente cuidar de tudo ao mesmo tempo, né? Aliás, as medicinas ancestrais sempre tiveram essa versão mais global, holística. Eu não gosto dessa palavra holística porque virou meio punk, assim, meio de moda e tal. Mas essa visão um pouco mais global. Com Newton, Descartes, que começou a ter a verticalização do conhecimento, teve que se verticalizar e se minimizar o estudo, né? Fazer especialista do dedo mínimo, do dedo anular, do dedo médio, etc. De uma maneira geral, para o desenvolvimento da ciência, isso foi importante. Só que não se pode perder o detalhe, no detalhe se perder a consciência do todo, né? Agora a medicina integrativa está fazendo esse caminho de volta para casa, felizmente, né? Coisa que a medicina ancestral sempre teve isso, né, de tratar o indivíduo sempre como um todo. A medicina tradicional chinesa trabalha muito isso, inclusive para a fadiga adrenal, por exemplo. A gente trabalha sempre com tonificação de rins. O rins é o órgão, pela medicina tradicional chinesa, responsável pela energia ancestral, né, quando dá a conexão do espermatozoide com o óvulo, tem um quantum de energia chamada energia ancestral. Essa energia ancestral é fixada no rim e ela só é uma conta poupança que só pode ser retirada, ela não pode ser depositada. Então todos os excessos, sejam eles de bebidas, comidas, de falta de sono, excesso de trabalho, tudo isso vai vai tirando aquela energia ancestral. Quando acabar, a pessoa dá uma morridinha básica, né? Aquela morridinha básica, e acaba acontecendo isso. A Ana Cláudia passou várias mensagens para mim, estava chegando aqui, não pude dar atenção, Ana. Você me desculpe, eu estava dirigindo e tal, mas ela gravou alguns áudios pedindo para explicar o seguinte. Ela foi diagnosticada com fadiga adrenal, já fez exames de saliva, né, os salivares. Ela realmente está com fadiga adrenal, mas ela tem que se alimentar a cada 3 horas. Ela se sente muito fraca e foi diagnosticada uma hipocirculação cerebral. Ela está perguntando se isso são sintomas clássicos de uma fadiga mitocondrial. Então, na verdade, todas as pessoas que têm fadiga adrenal, elas se beneficiam se você olhar ela como um todo, né? Na verdade, você vai beneficiar sempre a pessoa com doença crônica se você melhorar o funcionamento da mitocôndria, entendeu? Porque é uma coisa tão básica no ser humano, tá? Inclusive, uma das definições de saúde que a gente pode falar é o bom funcionamento da mitocôndria, né? Tem várias definições de saúde, até da Organização Mundial de Saúde, que fala que é o bem-estar biopsicossocial, né? E essa definição é bonita, interessante, mas é uma definição mais orgânica. Pouco prática também, né? Pouco prática também, porque engloba tudo. Biopsicossocial, tá? O que é espiritual, isso? É tudo, né? Engloba demais, né? Talvez, né? Muito genérico. Muito genérico, que às vezes não ajuda em alguns casos, né? Então, nessa situação específica, como a gente pode falar que o conceito de saúde é um bom funcionamento da mitocôndria, em última instância, entendeu? Quando você tem um decaimento da mitocôndria, que pode acontecer até em pessoas jovens, né? E esse decaimento da mitocôndria, você tem uma piora do funcionamento global do organismo. Então, qualquer pessoa que tem fadiga adrenal,
se beneficiaria de fazer o tratamento com essas substâncias, esses nutrientes que nós comentamos aqui durante a live, que vão melhorar o funcionamento da mitocôndria. É lógico que tudo depende também de bons hábitos de vida, tá? Eu conheço muitas pessoas que têm fadiga adrenal e às vezes elas têm dificuldade de entender que a origem dos problemas da adrenal muitas vezes é o estresse crônico. Então aquela pessoa que trabalha há 30 anos naquele emprego desgastante, né? Ou está 30 anos naquele relacionamento muito desgastante e não muda a vida da pessoa, ela continua sendo exposta a esse estresse crônico, você pode dar o remédio que for, o nutriente que for, o hormônio que for, você vai estar enxugando o gelo. Colocar gasolina azul num Jeep 58. Por aí. Quer que saia voando. Né? Exatamente. Colocar alta octanagem no motor que não está legal, né? Fundindo. Tá fundindo, né? Acontece muito... Acho que também no seu consultório também, a gente começa a fazer um tratamento com a pessoa, inclusive terapia neural, que trabalha mais com as cicatrizes emocionais. A pessoa fala, tá bem, tá tudo bem e tal. Aí ele fala, mano, meu trabalho tá mais ou menos. Mas mudou alguma coisa? Não mudou nada. O trabalho ficou mais ou menos como? Aí começa a piorar, até a pessoa descobrir que ela tem que fazer outra coisa na vida do que... Né? Por quê? Porque tá trabalhando com a causa, tá percebendo que está fazendo um trabalho no qual ele não tinha a menor... vontade ou prazer. São os relacionamentos tóxicos que a pessoa tem, tanto em casa quanto no trabalho. Essa pessoa tem relacionamentos tóxicos, ela não muda isso daí e ela continua sendo exposta, bombardeada com emoções negativas o tempo todo, que é uma das causas do câncer, a gente sabe disso, né? Então, eu tenho pacientes no consultório, claramente você percebe que o câncer surgiu a partir do momento que essa pessoa está enfiada num relacionamento muito negativo, que ela não consegue sair daquilo lá, tanto no trabalho quanto em casa. Relacionamento afetivo, inclusive. Afetivo, de qualquer tipo de relacionamento humano mesmo, né? Ou a pessoa que sofre bullying no trabalho, ou excesso de estresse no trabalho, trabalha 18 horas por dia. Sim. Ou aquela mulher que cuida da casa, o marido chega, não valoriza ela, não tem afeição por ela, e ela é machucada pelo marido, pelos filhos, que o filho às vezes copia o comportamento do pai. Sim. Então essa pessoa fica muitos anos nesses relacionamentos tóxicos, né? Desenvolve fadiga adrenal, às vezes desenvolve até câncer por causa disso, e você trata ela com os melhores suplementos, com as melhores terapias, faz dieta de 3 em 3 horas, orienta uma série de coisas, faz yoga, faz meditação, faz Qigong, faz Tai Chi Chuan, todas as terapias ancestrais que você tanto fala bem aqui no seu programa, e essa pessoa não elimina a origem básica do problema dela, que é o relacionamento tóxico, né? Isso, essa pessoa, sinto muito, não vai melhorar. Ela pode até dar uma melhorada no começo, mas ela vai ter uma hora que ela vai parar de usar os suplementos, vai parar de usar as coisas e ela vai voltar a piorar. Então essa é uma coisa muito importante falar aqui, que eu acho que eu não falei em nenhum dos programas anteriores, por isso que eu fiz questão de frisar isso agora. Ótimo, perfeito. Essa questão do relacionamento tóxico é absolutamente perfeita e coloca também uma responsabilidade maior ao médico. Nós terapeutas ainda temos a liberdade de chegar e falar, escuta, você não está vendo isso? Até então o médico tem um pouco mais de limite de entrar em algumas questões familiares, para até uma questão ética, sei lá, mais profissional, enfim. A gente começa a colocar e as pessoas começam a enxergar. E aí começa a grande diferença. Nós temos discutido até com o Dr. Cáter aqui, vários programas a gente falou isso, que o pior no tratamento do paciente é modificar os costumes. Né? É mais difícil. É modificar a questão do que ele já traz na própria história, né? A gente tem um caso de brincadeira, mas não é brincadeira. Já teve uma vez uma pessoa com muita alergia de sangrar, de coçar as costas e sangrar. Tinha alergia a leite. Ele era mineiro e falou, eu não fico sem leite. Eu falei, bom, então você escolhe entre alergia e coçar até sangrar ou parar de consumir leite e derivados, né? Simples assim. Aí ele parou, melhorou e tal. Mas para parar foi uma dificuldade. E o novo, deixar um vínculo passado, deixar uma estrutura que, ainda que doentia, é conhecida, para partir para o novo, que é sempre algo diferente. Isso ocasiona determinados tipos de receio, de medo, e às vezes as pessoas estão tão acomodadas naquele padrão que é difícil fazer esse salto. Você percebe isso também no teu consultório? Percebo, as pessoas estão presas nos hábitos dela, né? Seja hábitos de vida ruim, seja alimentação, as pessoas estão viciadas. A gente sabe hoje que leite vicia, glúten vicia, açúcar vicia. As pessoas estão presas nesses hábitos, né? E até mesmo
Relacionamentos também viciam às vezes, né? Pode ser muito negativo aquele relacionamento, a pessoa tem medo do novo, tem medo de sair do convencional, tem medo de sair da zona de conforto, né? Medo da solidão, da solidão, medo de não ter um relacionamento. Então as pessoas estão, ao mesmo tempo que as pessoas estão expostas a metais tóxicos, né? A metais, vírus, bactérias, estão expostas também a emoções negativas, né? Que a medicina chinesa, a Ayurveda, elas reconhecem como fatores adoecedores, né? A gente, pelo pulso, doutor Alain, pelo pulso a gente faz um diagnóstico até previamente emocional do paciente. Às vezes você pega eu costumo brincar, às vezes a pessoa chega toda pimpona, brincando, dando risada, aí você pega excesso de pulmão, coração fraco, você fala, você está querendo me enganar que você está bem. Não, está tudo bem, não, você não está bem, você está percebendo. O teu pulso fala. Sim, o pulso dá muita informação, né? O pulso está falando, né? O corpo fala, você pode querer me enganar. A língua, o pulso. A língua eu conheço um pouco, a gente teve até um programa de língua aqui recentemente com o o presidente da Ibramec, que aliás vai voltar logo também, um programa só sobre língua, ele explicou a morfologia, o diagnóstico, coloração, sabor, etc. Mas enfim, o corpo fala, por mais que você queira se enganar, o corpo está falando. Com certeza. Aliás, nesse sentido, a gente fez um programa sobre programação neurolinguística, estou fazendo um curso. É incrível como o jeito de olhar, a expressão facial, você começa a pegar determinados tipos de manifestação, você vai observando o paciente, você vai começando a perceber o que ele está falando. Você começa a perceber até se ele está falando verdade ou se ele está, não diria mentira, mas buscando uma imaginação para poder sair da... Sim, o médico experiente sabe disso. Sabe, né? Mesmo sem fazer curso de neurolinguística, às vezes sabe, viu? Quando ele está querendo te enganar. É verdade. Como é que você percebe? Mas esse tipo de curso é muito interessante fazer, sim. Eu acho muito interessante. Sim. Como é que você percebe? Pessoa que não te olha nos olhos, né? Desvia o olhar, por exemplo, é um dos sinais clássicos que essa pessoa está falando alguma coisa que está incomodando ela, que pode não ser verdade, entendeu? Quem é os destros, quando olham para a direita, geralmente, não é regra geral, né? Mas 80%, 90%. Quando você está falando com a pessoa, ela olha para a direita, ela está buscando em algo da memória. Sim. Se ela olhou para a esquerda, aí ela está buscando imaginação. Ou seja, não está muito certo. E aí se é para cima é visual, para o lado é auditivo, para baixo é mais sinestésico. Tem uma série de observações que é muito interessante. Realmente muito bacana isso aí. Ô Pedro, vamos colocar nossas vinhetinhas, por gentileza? Tu fez a vinheta do Dr. Alain hoje, não? Já colocou? Esse Pedro é um grande homem, em todos os sentidos. É um grande homem de peso. Loja virtual, então aqui é a loja jcbaldan.com.br. Essa é a loja que tem os produtos eletrônicos, etc. Instagram, @jcbaldan.acupuntura, YouTube João Carlos Baldan. E YouTube também, Além de Agulhas. Este programa estará em breve nesses dois canais disponíveis. O site www.jcbaldan.com.br e o WhatsApp para marcar consultas 977192266. Marcar consulta, falar comigo, WhatsApp, né? Pedir informações. Eu utilizo esse número para, inclusive, fazer o acompanhamento dos pacientes. Hoje é dia 22, estamos encerrando praticamente as atividades hoje, devo voltar dia 11 de janeiro. A gente está arrumando lá o consultório, uma casinha bem agradável. Aliás, o doutor Alain está convidado a ir lá. Vai lá tomar um café com a gente lá. Vai ser muito agradável. Com certeza. A hora que você estiver passando em São Paulo ali, tem passarinho. Eu tô querendo colocar lá uma mamão, umas frutas. É perto da casa da minha sogra, né? Até para fugir da casa da sogra, acho que eu vou ótimo, lá. Ótimo. Que coisa melhor. Brincadeira, sogrinha, te amo, viu? É brincadeira. Eu ia te falar, eu vou te cobrar consulta, então. Para fugir da casa da sogra, você vai pagar consulta. É claro que é uma brincadeira, né? Eu também não posso reclamar de sogras. Eu tive algumas, né? E todas elas eu sempre me dei muito bem. Quando você trata o paciente, quanto tempo de uma fadiga mitocondrial a pessoa já começa a dar um... Depende de cada caso. Se for um caso leve, 6 meses já tem uma boa melhora. É demorado, né? Se for um caso mais grave, 2 anos para melhorar. E aí tem que ter uma reforma alimentar, uma reforma de hábitos. Tem que mudar tudo, né? Mudar a alimentação, mudar hábito de exercício físico, tem que mudar os hábitos de sono, muito importante, que muitas pessoas têm muita resistência a mudar os hábitos de sono. Tem que mudar o estilo de vida da pessoa, a pessoa tem que começar a ter intervalos durante o dia para relaxar, para se divertir,
para meditar, tem que criar uma rotina totalmente diferente nessas pessoas. Uma coisa que me chama a atenção, que às vezes eu pego o paciente que às vezes percebe que está com muito estresse, eu falo assim, escuta, você gosta de fazer o quê? Aí a pessoa fica com dificuldade de responder. Eu falei, você não gosta de ir no cinema, sair para jantar, andar no parque, alguma coisa que você... Qual que você tem prazer? Aí, ir no cinema. Quanto tempo faz que você não faz isso? Tem pão. Coisa tão simples, né? E às vezes não precisa, não vai falar, tá sem dinheiro, vai passear no parque, alguma coisa qualquer. Né? Muita coisa dá para fazer com pouco dinheiro, né? Não é? Isso é uma das coisas que a gente recomenda para quem tem fadiga adrenal, né? Tentar tirar um intervalo no meio do dia, passear num parque que seja perto do seu trabalho. Ter contato com a natureza é uma coisa muito bacana para ajudar na fadiga adrenal. Fadiga adrenal, né? Sim. Teve das aulas que teve no curso de formação lá da Quantum Bio, falando da importância de pisar descalço na terra. Inclusive para ionizar. As telúricas da telúricas, terra, para ionizar, inclusive. Ionizar o corpo. O corpo, exatamente. Né? Eu mexo no jardim de casa lá de vez em quando, tiro o sapato, tiro o tênis, piso descalço ali, fico agachado na terra. A água do mar, talassoterapia também ajuda muito, né? Mas é para banho? Ter contato direto com a água do mar também é uma coisa que energiza o ser humano, acalma o ser humano. Por isso que as pessoas gostam de ir para a praia, né? Tem uma razão para isso. Você sabe que eu tenho ido para o litoral, eu trago água do alto mar, que eu tanto preparo os remédios frequenciais para algumas pessoas que têm tolerância a álcool. Sim. Eu utilizo água do mar a 30%. E a 15 vezes, na verdade, às vezes eu faço até 10 vezes. 10 água do mar para água destilada e beber naturalmente. É bem legal mesmo, porque realmente o mar tem vários minerais, né? Em pequena concentração, né? Mas tem muitos minerais ali na água do mar. Mas inclusive para uma homeostase ali, marinha, né? Um equilíbrio marinho para que os seres também vivam naquele. Lógico que você vai procurar uma água do mar numa praia que não esteja contaminada, né? É buscado lá na Ilha das Cobras. Exatamente, porque alguém vai falar isso daí, porque está cheio de mimimi, né, nas redes sociais. Mas a água do mar está contaminada com esgoto. Não, gente, não estamos falando de praia contaminada. Eu contrato o pescador, que ele vai em alto mar, quando ele vai levar as redes no alto mar. Tem uma água limpa. Água cristalina, obviamente. Inclusive tem água de Quinton lá na Europa, né, na Espanha, que eles vão, é outro nível, né, porque eles vão com o navio em alto mar, desce uma sonda, pegam, e é uma água cara, inclusive. Porque é uma água de Quinton. Alta profundidade, né? Profundidade. Esse daí pegam, para mim, é bem longe, é bem nas águas mais cristalinas ali, quando ele está bem, bem longe. Porque tem isso, né? Outro dia eu estava falando com uma pessoa que mora no litoral, fala assim, o que sujeira, né? Mas o mar limpa, né? Um dia você vai, às vezes você pega a festa de final de ano, carnaval, você vê o mar, você fala, meu Deus, né? O que é isso? No dia seguinte você vai lá, o mar, a água, ele dilui, né? Ele se auto... Na verdade o mar tem essa capacidade, mas a gente tem que lembrar que tem um monte de coisa na água do mar, tipo plásticos, né? Que demoram muitos centenas de anos para degradar, né? Sim. E aí acontece que hoje a gente sabe que boa parte da flora marinha, até nas fossas das Marianas lá, que é o lugar mais fundo do oceano, tem plástico lá matando vida marinha lá. É um absurdo, né? É um absurdo, né? É um absurdo. A reforma alimentar, as pessoas têm tido muita resistência a isso? Doutor? Sempre tem, né? Porque também é muito difícil, vamos ser sinceros aqui, né? Quando você não está disciplinado, não está com a mente equilibrada, mudar a alimentação é uma tarefa difícil, porque você vai na casa da sua mãe, da sua tia, da sua sogra, da sua avó, seja quem for, ele já te oferece um carboidrato ultra refinado, né? Na melhor das intenções, né? A pessoa quer te agradar, te dá um bolo, uma torta, né? Alimentos que não são saudáveis, estão muito arraigados na nossa cultura, muito arraigados. Então, é muito difícil, quando você foge do padrão alimentar da maioria das pessoas, as pessoas te enxergam como se você fosse um ET, um alienígena, né? Só que, infelizmente, pessoal, tem algumas coisas que você tem certos preços a pagar pela saúde, né? Uhum. O que eu recomendo aos pacientes, por exemplo, é que façam suas refeições em casa e se tem algum programa, tem um churrasco por aí, tem um aniversário de criança, que é onde se come mais porcaria, né? Vá já de estômago, já vai alimentado nesse lugar para você não se ficar tentado a comer as tranqueiras que te oferecem nesses ambientes, né? Porque realmente é difícil você ficar longe de carboidrato ultra refinado, é difícil você ficar longe de alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, mas
infelizmente, é um caminho para a saúde, né? Em relação à mitocôndria ainda, né? Quer dizer, você falou da coenzima, vamos fazer um resumo rápido. A coenzima Q10, o ácido málico, A L-carnitina, L-carnitina, derribose. Como é? A derribose é um produto? Derribose é o açúcar, né? A Sim, pentose. mas tem algum alimento que eu poderia... Por exemplo, ácido málico eu poderia fazer um suco de aquelas maçãs verdes ali, sim, né? Exatamente. Poderia estar substituindo a maçã verde, obter o ácido málico. E a derribose, tem algum alimento que eu poderia Olha, consumir? a derribose é mais difícil você encontrar em alimentos assim, porque a derribose que a gente tem no organismo, ela é fabricada no organismo, né? Eu desconheço alguma fonte alimentar que seja rica em derribose, tá? Nem tem nada que poderia estimular a produção orgânica? Você se alimentar corretamente, com bastante frutas, verduras, legumes, vegetais orgânicos, né? Se alimentar, a L-carnitina, por exemplo, ela tem origem nos alimentos de origem animal. Então você tem que comer alguma coisa de origem animal, ovo, né? Ou carne branca, ou carne vermelha, porque a L-carnitina você não encontra a L-carnitina em alimentos vegetais. Né? A derribose, eu desconheço alimentos que sejam ricos em derribose. Posso estar enganado, tá? Depois eu vou até checar isso com mais calma. Mas você consegue facilmente comprar isso em sites internacionais ou mandar manipular. Não é difícil, não. Não, né? Não é difícil. Bom, mas também tem a dosagem também. A gente também não quer fazer... Essa que é a questão também. Isso é importante. Nós não temos a pretensão aqui do programa, né? E também pelas tuas lives, de fazer consultas, né? A gente está falando de uma maneira genérica. Isso não dispensa uma consulta com o Dr. Alain, marcar consulta comigo mesmo. Eu não, porque eu não manipulo isso. Porque tem a dosagem também, tem a posologia. Tem a dosagem, né, que tem que ser individualizada. A frequência, né? Tem tudo, né? As pessoas que acompanham minhas lives, muitas vezes eles perguntam dose para mim. Né? Eu evito ao máximo de dar dose. Não dá, não é pessoa Tem duas razões para isso. Não é má vontade, não é que eu quero ganhar dinheiro com consulta, nada disso. Sim. A primeira razão é o Conselho Federal de Medicina. Hoje eles Com pagam certeza. Pessoas só para monitorar as redes sociais. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu pago anuidade todo ano, eu pago para uma pessoa me fiscalizar. Acredito. Entendeu? Se falar alguma coisa que eles não gostam, concordam, ou que eles acham que está autopromovendo, ou qualquer coisa, eles vão para cima de você. Então essa é a primeira razão. O Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais também, que são... crias, são crias, né? E tem a questão também da automedicação, entendeu? Eu nunca quero que uma pessoa se autodiagnostique erradamente e vá tomar as coisas com doses que eu dei online, eu não quero me responsabilizar por isso. Claro. Depois a pessoa fala, mas foi o doutor Alain que falou que era para tomar não sei o que eu ia me curar. Entendeu? Tem essas duas razões aí. Então, é uma questão de responsabilidade, de ética e também de ser correto em relação aos... A gente pode não concordar com várias coisas que o Conselho Federal de Medicina fala, mas tem que ser obrigado a fazer. Sim. Nós temos território nacional. Sim. E o órgão regulatório no Brasil é o Conselho Federal de Medicina, tem que ser seguido. Não, e além disso, a gente tem que perceber o seguinte, nós temos que avaliar o paciente antes de atender de uma determinada maneira. Tem que fazer uma anamnese, sobretudo na questão da medicina chinesa. Você pode ter uma enxaqueca, pode ser frontal, duas pessoas com a mesma enxaqueca, na mesma região, na mesma intensidade, 8, igual. Aí você pega o pulso, uma é insuficiência de vesícula, a outra pode ser excesso de estômago, o outro pode ser problema de fígado, e os pontos utilizados para a correção disso são diferentes. Diferentes meridianos, né? As pessoas às vezes falam, que ponto é bom para isso? Não é assim, né? Sim. Eu tive uma vez um paciente que chegou para mim, eu comecei a dar risada, né? Foi muito engraçado, porque ele sentou na minha frente, além, e falou assim, eu quero um ponto para o estômago. Bom, acho que eu quero um para a próstata, parecendo corredor de supermercado, né? Eu fiquei olhando para ele, falei, e que mais? Não, eu quero uma aqui para dor de cabeça. Fiquei olhando, eu falei, puxa, você vai ter que me ensinar a fazer acupuntura, porque eu não sei fazer isso. Mas tem muito disso, né? Tem. É o sujeito que vem autodiagnosticado do Google, né? Do Google. Tem até um médico italiano, não sei se você já viu essa piada. O médico italiano, ele colocou um cartaz no consultório dele, dizia o seguinte, aqueles pacientes que fizeram o autodiagnóstico no Google querem uma segunda opinião, favor procurar o Dr. Yahoo. Eu percebi. Essa aí viralizou, né, no WhatsApp. Né? Viralizou no WhatsApp. Essa é boa, né? O Google é uma segunda opinião do Dr. Yahoo. Porque é exatamente isso. Esse é um efeito colateral da informática que nós utilizamos bastante, do YouTube, etc. Né?
E muitas pessoas chegam para mim e já falam, tô tomando isso, tô tomando aquilo, tô tomando isso aqui, chegam com autodiagnóstico, né? Sim, sim. Aí você fala, bom, mas qual que é o nosso papel terapêutico, né? Tanto terapêutico quanto o médico, que é também terapêutico, obviamente. Sim. Né? A gente tem que abordar esse indivíduo, a história dele. Né? Quando a gente faz terapia neural, a gente busca desde da questão intrauterina, Sim. quais foram os abusos ocorridos, quais foram as questões emocionais que fizeram cicatrizes ali, que estão bloqueando energeticamente, fisiologicamente, emocionalmente, para ir atuar naquele ponto. Quando a gente começa a trabalhar com alguns frequenciais de desintoxicação de metais, a pessoa começa a ter sintomas de patologias de 15 anos atrás. Né? É verdade, porque vai acumulando os metais pesados nos ossos, na gordura, né? Nos tecidos, né? À medida que você vai liberando para a corrente sanguínea, você volta a se intoxicar. É Rosheimer, né? Essa reação de Rosheimer. Rosheimer. Acontece muito coisa com iodo, né? Quando você dá iodo para o paciente. E foi a primeira reação de Rosheimer mais descrita foi com iodo. Porque o iodo vai fazendo isso, quelação de metais pesados, principalmente mercúrio, né? E aí a pessoa vai tendo sintomas de intoxicação, porque vai mobilizando dos tecidos e vai para o sangue. Mas eu queria só falar uma coisa rapidinho. Claro. Eu não acho ruim as pessoas procurarem as coisas no Google. Sim. Eu gosto muito do paciente que estuda, entendeu? Só que a pessoa tem que entender que o diagnóstico não pode ser feito por ela. Sim, ela tem que se informar, isso. Mas tem que só cuidado de como que ela vai usar essa informação. Exatamente. Aliás, eu achei que tinha ficado claro isso, né? Quer dizer, nós fazemos isso, eu faço aqui há 9 anos, a gente fala de medicina alternativa, medicina tradicional, medicina oficial, enfim, nós falamos isso aqui para divulgar os conhecimentos mesmo, mas é a questão do autodiagnóstico, né? Eu acho que eu tenho. Não, isso aí a gente tem que... Porque às vezes a gente até se surpreende, né? Que as pessoas contam uma história, a gente faz uma avaliação, uma anamnese, uma ficha do paciente de acordo com o que a pessoa fala e depois você faz realmente o pulso ou outros métodos de diagnóstico, até os eletrônicos que a gente faz, aurameter, etc., ortobiomolecular, e percebe que tem um outro tipo de coisa que não está revelado, né? Sim. Por isso que é nosso papel, né? Doutor Alain, faltam 3 minutos. Quanto tempo nós temos, Pedro? Dá o contato para as pessoas que queiram te falar também, o Conselho Federal também proíbe, mas não proíbe não. Essa parte de contato não tem problema nenhum. Não? Então eu atendo uma clínica que montei eu e minha esposa. Minha esposa é cirurgião vascular, Ana Paula Rodrigues, em Santo André. Uma clínica de 4 salas, uma clínica bem espaçosa, tem 130 metros quadrados. Fica no bairro Jardim, o melhor bairro lá de Santo André. Para quem não conhece o ABC, é um bairro muito parecido com Moema, aqui em São Paulo. Sim. É muito agradável o bairro, a clínica fica num prédio do lado do principal shopping da cidade, tem um parque bonito lá, o Celso Daniel do lado também. Mas muitas pessoas que me procuram em Santo André, de todo o Brasil, né? E pessoas de todo o Brasil têm me procurado lá. Algumas delas têm dificuldade de chegar até lá. Então eu decidi atender em São Paulo também. Vou passar a atender em São Paulo a partir de fevereiro do ano que vem, tá? Eu só não vou revelar o endereço da clínica ainda, uma clínica no bairro Nobre de São Paulo, no bairro dos Jardins. Sim. Porque eu ainda estou acertando os últimos detalhes dessa parceria que eu vou fazer numa clínica, que eu vou passar a atender também lá para dar suporte aos pacientes que não gostam de se deslocar até o ABC. Tá. Né? Então, atendendo em Santo André, na clínica HRI, na Avenida Industrial 780, nas salas 2401, 12, 13 e 14. O meu site é o alainuro.com, também pode ser acessível pelo alain.med.br. Alain se escreve A-L-A-I-N de navio, então alainuro.com. o alain.med.br, no meu Facebook, é o facebook.com/dr Alain Dutra, tudo junto. No Instagram é o @dr Alain Dutra, tá? No Twitter é a mesma coisa, @dr Alain Dutra, tá? Dos domingos eu faço lives ao vivo às 7 horas da noite, ou 7h30, às vezes são 7h30 da noite, e às vezes eu faço live de quinta-feira também, quando eu tenho tempo, tá? Então, se você for no facebook.com/dr Alain Dutra, às 19 horas, você vai estar sempre me acompanhando nas lives, né? Então, já temos 108 lives gravadas, de vários assuntos de saúde, né? E esse trabalho nas redes sociais, para mim, é muito importante. Eu procuro fazer as aulas o mais completas possíveis. Eu evito de ser superficial. Desde o começo do meu trabalho, eu optei por ser mais completo. E às vezes
ficar sempre nessa transição entre o entendimento que um leigo consegue acompanhar, mas seja um conhecimento que uma pessoa da área de saúde também aproveita muito. Tanto que eu sou contactado por vários profissionais da área de saúde, nutricionistas, médicos, terapeutas físicos que me perguntam, que fazem perguntas, que gostam do meu trabalho, né? Graças a Deus o meu trabalho já tem sido reconhecido, todo congresso que eu vou tem algumas pessoas que me cumprimentam pelo trabalho, isso é muito gratificante, estar ajudando as pessoas à distância, né? Eu sou muito inspirado pelo trabalho do Dr. Ícaro Alves Alcântara, que um dia eu espero que você entreviste ele também. É um médico muito bom de Brasília. De Brasília. Trabalha com medicina também ortomolecular, integrativa. Eu entrei em contato com ele, tá a dificuldade de questão de Brasília para cá. Mas ele vem com certa frequência para São Paulo, mas ele talvez esteja complicado de bater datas. Ele é um médico muito bom você conversar com ele também. Tem um trabalho muito bonito também de melhora de hábitos de vida, hábitos de vida saudável. Tem um livro que é Os 11 Hábitos em 11 Semanas, é um livro muito interessante. Com certeza. O problema, agora com o programa de sexta-feira tende até a facilitar essas pessoas que vêm de fora, né? Tem o Dr. Braghini que eu quero trazer também, tem mais um oftalmo que já está marcado para janeiro. Mas nós estamos já agendando para o próximo ano também, no próximo programa, né, doutor? Doutor Braghini, vamos falar aí, um assunto que você achar mais interessante, a gente conversa. O Braghini é excelente médico também, homem brilhante lá e todas as apresentações dele são muito boas. É o médico que mais soube entender o papel da matriz extracelular. Tanto é que a gente brinca, né? Que ele é o doutor matriz, né? A gente brinca nos corredores, né? Agora você é o doutor matriz e tal, não sei o quê. Mas realmente ele modificou toda a estrutura do entendimento, inclusive dos limites dos exames de sangue, né? Que eu acabo mostrando para os pacientes por conta da explicação dele, né? Que a arteriola chega ali até a matriz e a matriz ela é responsável por uma grande quantidade de células onde o ladrão está escondido. Né? É como se passasse aqui na UTV, lá na Giovanni Gronchi, lá na Avenida Polícia, e o ladrão está lá junto com o Pedro na suíta. Tem 2 metros quadrados, coitado do ladrão, né? Porque o Pedro tem 1,87, 1,93 de altitude por 2,35 de largura. Coitado do ladrão que estiver ali. Mas a polícia vai passar na Giovanni Gronchi e não vai achar o ladrão ali. Porque aqui é a matriz extracelular, né? E a arteriola está lá na Avenida Giovanni Gronchi. É isso que a gente comprova, inclusive, quando a gente faz os nossos exames por ortobiomolecular, a pessoa quer fazer um exame de sangue para comprovar o exame que você está fazendo. Eu falei, olha, não vai bater. Porque o problema não vai bater. É bom você falar esse assunto, que é até bom esclarecer para as pessoas que estão ouvindo, né? É o seguinte, pessoal, o exame de sangue, ele vai pegar o quê? 99% do exame de sangue não é o sangue total que avalia, é o plasma, que é a fração do sangue depois que se tira as células do sangue. Muitas coisas no exame de sangue você não consegue identificar o problema celular. Tá? Por exemplo, a pessoa pode ter deficiência de magnésio na célula, o exame de sangue não pega, porque o exame de sangue vai ver a quantidade de magnésio que tem no plasma. Né? Então, existem exames sofisticados, por exemplo, um que mede o magnésio dentro da hemácia, né? Que vai refletir como é que está o magnésio intracelular. Então, o exame de sangue, muitas vezes, ele não dá diagnóstico de doenças, porque muitas vezes essas alterações estão acontecendo dentro da célula e o sangue não consegue refletir essa alteração celular. Não, e o que nós fazemos ainda é mais ainda, que é tipo a análise de metais tóxicos, por exemplo. Sim, a metais tóxicos é outra questão. Não adianta medir no sangue, porque na maior parte das vezes a intoxicação não é aguda, ela é crônica. Exatamente. Então esse metal não está circulando no sangue, ele está preso no tecido, já na matriz extracelular. Tanto é isso, verdade, Alain, que às vezes a gente faz o hidrovitalis no consultório e a água fica clara no começo, começa a tomar frequencial, demora algumas sessões para começar a ficar escuro. Porque a borra dos metais tóxicos estão tão no fundo do balde, que a água pura, até mexer tudo e trazer tudo para a superfície, demora, não é de uma hora para outra. Tanto que algumas técnicas de detox é justamente isso, você mobilizar os metais pesados que estão nos tecidos, jogar ele para o sangue, aí que vem a reação de Horkheimer, né, que eu estava falando aqui, porque a pessoa pode até passar mal nesse processo, porque o metal está saindo do osso, está saindo da matriz extracelular e está caindo na corrente sanguínea para ser eliminado pelo rim. E acontece com uma determinada frequência. Doutor Alain, muito prazer você Prazer grande estar aqui de novo. Foi o último programa do nosso 2017. Eu só tenho a agradecer 2017 para mim em especial, apesar de Brasília, apesar do presidente,
apesar do ex-presidente, apesar de toda essa canalhada na política, 2017 foi um ano bom, especialmente por uma série de estudos, de crescimento pessoal, de transformações internas, de descobertas e etc. E eu quero desejar a você um ótimo Natal, né? Que a gente não seja muito de comilança, bebelança, né? Que é uma coisa muito vazia tudo isso. Que a gente pense nesse ser que nasceu há 2018 anos atrás, não sei se de 25 de janeiro ou 28 de... Enfim, é uma data que está marcada, estipulada, e nesse momento seria legal a gente meditar, pensar com calma no que esse ser trouxe de mudança, né? Porque ele traz um padrão, na verdade. Ele traz um padrão que todos nós deveremos alcançar. Muito simples, né? Simples. E por ser muito simples é muito difícil. Mas que a gente observe isso, né? Medite, que sirva de referência, que sirva de norte, e que a gente faça uma passagem de ano, fazendo balanço ou não fazendo balanço, mas criando para um novo ano uma nova perspectiva sempre, né? Porque a renovação faz parte da vida, né? Se descartando de coisas antigas, colocando coisas novas e tendo criações mais modernas, né? Mais úteis para a vida de todo mundo. É o que eu desejo para todos vocês. Um ótimo Natal e um próspero ano novo. A câmera é para você se despedir, Marinho. Pessoal, é sempre um prazer estar aqui com o João Carlos. O João Carlos é uma pessoa muito bacana, um excelente terapeuta holístico, um excelente acupunturista e também excelente entrevistador. E para mim é um grande prazer estar participando do último programa do ano, a presença dele que se tornou um amigo, né? Espero cada vez vê-lo com mais frequência, seja aqui no programa ou seja em outros lugares, né? E desejo você e a sua família, todas essas palavras que ele falou, retifico, você deve buscar o contato com seus entes queridos, buscar os bons sentimentos, buscar as coisas verdadeiras do cristianismo ou de qualquer outra religião que você siga, talvez seja budista, se seja qualquer outra religião que não seja cristã, não interessa, importa que você esteja com seus entes queridos, que você expresse seu amor, troque seu amor, suas energias positivas, né, para que você tenha um excelente final de ano, tá? Esqueça os bens materiais, esqueça a ostentação, esqueça essa coisa louca que ficou nas redes sociais de você querer mostrar que pode mais que o outro, que viaja mais que o outro, que tem mais carro que o outro, que vive melhor que o outro, que tem mais dinheiro que o outro. Isso é uma coisa vazia, pessoal, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então, vamos realmente cultivar os valores de amor, de bem-estar do próximo, tá? Como estamos falando aqui, várias doenças vêm desses relacionamentos ruins entre as pessoas, então vamos tornar esses relacionamentos cada vez melhores, tá? Eu desejo do fundo do meu coração para você e para sua família e seus familiares um excelente final de ano, uma excelente festa de Natal e de Ano Novo, tá? E sem excessos. É isso aí. Até 2018, voltamos a partir do dia 11, por ali, na semana do dia 11. Até mais.